propósito eterno do Criador permanece firme para sempre. Ele jamais mudou. A despeito da mudança das religiões, das tradições e das doutrinas, ele permanece imutável. O Eterno e seu Filho sempre existiram. O profeta Daniel vislumbrou o Filho do Homem. Nós observamos que em toda a extensão da criação existem dois, Pai e Filho. Uma hierarquia celestial composta pelo Ser Supremo e Eterno, o Pai, Yahweh. Seu Filho, Yahushua, é a expressa imagem do seu ser. É o único gerado por ele. E para contrapor a isso surgiu a doutrina da Trindade, de um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, advinda das filosofias pagãs, greco-romanas, egípcias, onde sempre existiram três principais deidades. As escrituras sagradas, denominadas o Taná, foram subdivididas até mesmo pelo Messias em Torá, Navim e Terlim, a lei, os profetas e os salmos. Assim o Messias designava as escrituras. Assim Shaul, o apóstolo Paulo, as descrevia. Para se contrapor a isso, a chamada Nova Igreja dos Gentios, liderada pelo catolicismo romano, defendeu a anulação das escrituras sagradas e a chamou de Velho Testamento, colocando assim um cânon sagrado dos evangelhos e das cartas apostólicas como um Novo Testamento, ou uma nova compilação das escrituras, assim substituindo o Antigo Testamento. Mas sabemos que todas as palavras do Messias jamais passarão, assim como a palavra do Altíssimo permanece para sempre. As chamadas congregações nas Escrituras advêm da palavra hebraica Kehillah. Isso significa reunir, ajuntar pessoas. A palavra igreja surge a partir do catolicismo romano, advindo de uma palavra nórdica na Europa chamada Kirch, ou Church, igreja, um termo pagão para designar um templo de adoração a um deus pagão, substituindo o entendimento de igreja a pessoas, de congregação. A Brit Milá é a imersão em nome de Yahushua. Tal imersão jamais deveria ser realizada em infantes ou por aspersão. Ela representava o recebimento do Messias e o cancelamento dos pecados, simbolizado pela lavagem da água. Mas a Igreja Romana substituiu a Brit Milá pelo batismo por aspersão em nome da Trindade, onde crianças têm de pagar pelos seus pecados e serem batizadas a fim de evitarem o inferno. Esse batismo deveria seguir a fórmula da Trindade, como um voto pronunciado de cada cristão converso ao catolicismo romano em crer em uma Trindade. Por isso, o batismo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que surgiu apenas séculos depois da vinda do Salvador. A tzedakah sempre foi um hábito para ajudar os necessitados. O dízimo, embora utilizado no sistema cerimonial levítico, era repartido entre órfãos, viúvas e os pobres estrangeiros. Os levitas que não tinham herança entre as 12 tribos de Israel ficavam com uma parte para o seu sustento. Ao contrário disso, a igreja, chamada cristã, resolveu exigir a devolução de 10% de todos os ganhos para o templo, algo que é totalmente estranho às doutrinas dos apóstolos e que não houve no Novo Testamento assim chamado. Portanto, o dízimo, como conhecemos, jamais foi parte dos apóstolos nem dos talmidim, os discípulos de Yeshua. Ebed é uma palavra hebraica para denotar servo, aquele que serve a todos. Um termo mais forte ainda seria o escravo de todos. Quando nosso Messias esteve aqui, deixou o exemplo de servir a todos. Ele lavou os pés dos discípulos, ele servia o alimento, ele era o mestre servo de todos. Assim ele declarou:
vós todos sois irmãos, não havendo hierarquia senão aquele a quem quiser ser o maior, que sirva o menor. No entanto, a hierarquia romana estabelece um principado de títulos e de cargos diferentes para se sobrepor aos demais irmãos. Assim, quanto maior o status hierárquico, mais deve ser servido por todos. É assim que funciona todo o organograma romano papal, e é assim que funciona todo o organograma cristão evangélico ou protestante. A palavra Anawim é do hebraico pobre e humilde. Quando o enfermo pediu ajuda ou dinheiro para os apóstolos, a única coisa que conseguiam responder é: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos te damos. Por outro lado, a ostentação é a marca dos apóstolos, pastores e evangelistas dos dias de hoje. Pastores ricos e membros pobres. São bilionários que ostentam suas riquezas e seus impérios religiosos diante de uma grande maioria de cristãos pobres e países miseráveis, assim contrariando todos os princípios básicos do Evangelho, que coisa melhor é dar do que receber. Shabat e Moedim são os sábados e as festas santas do Eterno. Elas foram instituídas para denotar o plano da salvação e os grandes acontecimentos proféticos futuros que marcariam o destino de toda a humanidade. Estas festas santas e o sábado do Criador foram substituídos pelo domingo e as festividades pagãs. Hoje se comemora o Natal, hoje se comemora uma falsa Páscoa, hoje se comemora o Ano Novo, Dia dos Mortos, Dia das Crianças, Dias dos Pais, Corpus Christi e tantas outras festividades pagãs que não têm nada bíblico ou de origem santa. Por isso, toda essa identidade do legado hebraico foi usurpada e substituída por crenças estranhas e diabólicas que não estão nas Escrituras. Observe, o entendimento hebraico de Sheol é nada mais nada menos do que um lugar escuro, um lugar frio, um lugar onde os mortos permanecem inconscientes e não estão a par dos acontecimentos no mundo exterior, o abismo. No entanto, a crença do Hades greco-romana foi incorporada ao cristianismo, onde se acredita que existe um inferno em chamas, com um tormento eterno, para onde vão todos os perversos e que lá ficarão para sempre. Assim, contrariando a crença na ressurreição corpórea, que irá ser o destino daqueles maus que irão ressuscitar depois dos 1000 anos para receberem sua recompensa final. As Escrituras Sagradas nos mostram a segunda vinda de Yahushua, uma vinda visível, audível e literal sobre a terra, onde ele virá com poder e grande glória para estabelecer seu reinado milenar. Por outro lado, existe a crença do arrebatamento pré-tribulacionista, que ensina que haverão 3 vindas de Cristo. A primeira quando veio há 2000 anos atrás, a segunda quando vier em secreto e arrebatar os seus santos invisivelmente, e uma terceira vinda após 7 anos para então estabelecer seu reino na terra. Há algumas religiões que ainda ensinem que os santos irão reinar no céu por 1000 anos e que então haverá uma terceira vinda após os 1000 anos. Coisas que contradizem o depoimento das Sagradas Escrituras. Portanto, queridos, nós temos que retornar à origem, ao caminho antigo, às veredas antigas, ao início de tudo, onde a verdade era pura e sem mistura. Nós temos que nos voltar para a verdade eterna do Criador e restaurar tudo isso que foi lançado por terra, por todos os inimigos da verdade, por todos os inimigos da salvação do Messias. Que o Eterno possa abrir os nossos olhos para, mediante uma leitura sincera das Escrituras, reencontrarmos essas pérolas perdidas, esses tesouros de verdade que permanecerão inalterados para sempre, ainda que os céus e a terra passem.
E para receber atualizações do nosso canal, clica em inscreva-se. Também vá na engrenagem e selecione o item enviar para mim todas as notificações deste canal e salvar está pronto. Para ajudar com esse trabalho, clique em gostei sempre e compartilhe.